Celebre esse ano de ouro, casa nova, canção nova e muito mais comemoração. Você está sintonizando a Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde, semana começando, hoje segunda-feira, chegando o finalzinho do mês, já estamos às portas de outubro e já estamos às portas quase do Natal. Outro dia a minha assistente falou assim, fiquei assustada, fui no supermercado e já vi panetone, tá Natal que tá chegando e esse ano voou, mas a gente tá aqui todo ano, o dia inteiro, sempre tentando fazer o quê? Tentando jogar mais saúde pro rádio, por essas ondas da Rádio América, que sai pelas ondas da Rádio Canção Nova, não só para todo o Brasil, como também além Brasil. Porque eu recebo tanto e-mail de fora, é tão gostoso saber que pessoas do Japão, dos Estados Unidos, aqui da América do Sul, o pessoal nos escuta ou via internet ou depois até por outros meios como o YouTube. E a Aninha, né, Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova, que é minha parceira nessa jornada. Tudo bem, Aninha? Olá, doutora, boa tarde, tudo bem com a senhora? Eu tudo bem, fiz a minha palestra sexta-feira no CONEAGE 2014 para vários sacerdotes, vários religiosos, várias pessoas que trabalham dentro da igreja e foi muito bacana. Primeiro que foi no Santuário de Aparecida, que não tem lugar mais gostoso de ir, né? Verdade, Casa da Mãe, né? Casa da Mãe que nos acolhe e foi muito bacana, porque as palestras, quando elas não precisam ser assim para o ambiente da saúde, no sentido de você estar dando uma palestra para profissionais da área da saúde ou dando uma aula, a gente pode fazer umas coisas assim muito divertidas e realmente, mas ficou tão boa, Ana, o pessoal ria tanto. Porque logo no começo, comecei a mostrar, assim, alguns slides e lógico que veio assim, mas e a cervejinha? Tá liberada? Falei, calma, tem um slide só para cerveja. Porque daqueles corantes, ou melhor, um daqueles aditivos alimentares, que é conservante, que é o pior deles, que é o benzoato de sódio, além dele estar como conservante, como fungos e bactérias, ele também está presente em vários refrigerantes, tem lá uma sigla, e na cerveja, e ficou todo mundo triste. Oh, meu Deus. Mas foi muito gostoso, foi muito bom, e agora estamos aqui, né, essa semana termina o horário eleitoral, Aninha? Termina. Quinta-feira, se Deus quiser, dia 2 de outubro, nós vamos aí para o silêncio eleitoral, né? Então, cessa toda a propaganda, né, eleitoral gratuita, esse período que nós estamos vivendo no nosso país e todas as emissoras de rádio e também de TV. Dependendo do resultado no domingo, nós vamos saber se nós vamos ter segundo turno ou não, mas já fico avisada aí então pro pessoal que tá na sintonia. Hoje eu coloquei lá pela última vez a postagem, né, falando que o programa da doutora Gisela, neste período, né, de propaganda eleitoral gratuita, ele está num horário diferente, né, acredito que na segunda-feira eu vou ter que fazer uma outra postagem, mas E nessa quinta-feira já vai ter programa, então, porque quinta-feira, quando nós estamos nesse novo horário, das 13 às 14, quinta-feira, por causa da quinta-feira de adoração, nós não temos programa, né? Não temos programa, então nessa quinta-feira ainda não teremos. Ainda não teremos. Não, vai ser o último dia do programa, da propaganda eleitoral, então... sim, então quinta-feira ainda tem. Ainda tem. Na sexta-feira que nós já iniciamos, né, com ou melhor, voltamos pro horário antigo, pelo menos, né, na sexta, e aí o final de semana que vai dizer para nós se nós vamos ter ou não aí mais um período, né, para o segundo turno de propaganda eleitoral. Tendo, vai de quando a quando, Aninha? Você tem essa data? Agora já não tenho, mas eu acredito porque ele
3 dias antes da votação. Então, se tiver segundo turno, já vai ser estabelecido a data. Então, tendo a data do segundo turno, do dia da votação, o horário ele vai até 3 dias antes, contando, claro, no sábado, né? Porque a votação, então, como nesse mesmo, nós vamos encerrar a propaganda na quinta-feira. Então, sabendo que se tiver o segundo turno, 2 ou 3 dias antes, nós encerramos a propaganda para voltarmos com as nossas atividades normal. Então, tá bom. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Aninha, antes de nos colocarmos à disposição dos ouvintes, que hoje é um daqueles dias de respondermos perguntas dos ouvintes, nos colocarmos à disposição para esclarecer dúvidas, ouvir sugestões, seus comentários, testemunhos, testamentos, né, Aninha? Também. Enfim, nós estamos aqui para isso e você pode estar ligando para a gente. Aninha, eu acho que valia a pena a gente fazer o comentário do que está acontecendo atualmente no YouTube, né? Verdade. Na verdade, eu já recebi inúmeras ligações, né? Há aproximadamente 15 a 20 dias que nós tivemos uma pequena alteração, né, no YouTube e nós não estamos conseguindo mais colocar à disposição os nossos programas, né, os programas da doutora Gisela, o programa Mais Saúde, porque agora o YouTube, ele pede que os nossos vídeos, ele fique no máximo com 15 minutos. Como o programa como o programa tem 1 hora, nós vamos dizer aí 60 minutos, então nós estamos verificando uma outra forma de postar o programa na forma integral como a gente estava fazendo antigamente, que não vai poder ser feito mais assim, através da forma que nós estávamos usando. Então, quero pedir aí pro pessoal que acompanha sempre pela internet, que gosta de ouvir o programa Mais Saúde em outros horários, que em especial nesse horário e por enquanto nesse período de propaganda eleitoral não tem conseguido acompanhar o programa, aguarde, né? Eu vou ver aqui, verificar. Nós já estamos junto aqui com também os rapazes que trabalham com o setor de tecnologia lá em Cachoeira Paulista, né? Pra gente verificar se a gente consegue subir o programa como nós estávamos fazendo antigamente, de 1 hora corrida, sem intervalos. Realmente aquela vozinha no fundo do stream em inglês não tem como tirar, faz parte do programa, mas ele estava sendo postado a 1 hora, né, seguido, 60 minutos. Mas nós estamos verificando. Se nós não conseguirmos, nós vamos, claro, explicar para você que está sempre na sintonia, você que acompanha através do blog e também que acompanha as nossas postagens. Mas aguarda um minutinho, né, um momentinho que a gente vai conseguir. Já tem 20 dias que esse problema foi constatado, nós estamos verificando as possibilidades, porque era uma maneira muito fácil e muito prática. Terminava o programa, a gente já conseguia subir o vídeo. Agora nós não conseguimos mais fazer assim. Então aguarda aí que nós estamos trabalhando. Se Deus quiser, logo nós teremos novidades sobre as postagens do YouTube. É uma pena, né? Porque, como você mesmo disse, é tão fácil, né? Quem perdeu, é só acessar, baixar no aplicativo do telefone, né? Desses smartphones, e ouvir na hora que quisesse e que pudesse, né? Mas se Deus quiser, porque dessa forma também, inclusive, eu creio que os programas Mais Saúde da TV também vão ter problema, né? Se bem que eles ficam disponíveis no site. A gente não tem, de repente, essa possibilidade, Ana, de deixar o programa na íntegra no site, como, por exemplo, o Mais Saúde faz? Você chegou a ventilar essa possibilidade? Ainda não, nós não verificamos essa possibilidade, porque na verdade a TV ela trabalha com áudio e imagem, né? E aí no nosso caso, como é só áudio, mesmo tendo a webcam aqui no estúdio à disposição para o pessoal ver o que acontece ao vivo aqui nos estúdios, para nós fica muito maçante a questão da sequência da mesma imagem, né?
Mas aí a gente vai verificar, é uma possibilidade interessante também, né? Mas por enquanto... Você me dá esse feedback depois, ver se a gente conseguiu resolver ou não, senão a gente vai tentar, viu? Meus queridos, minhas queridas, nós vamos dar um jeito, sim, de continuar mantendo, porque são informações preciosas e é uma maneira também de estar divulgando saúde e divulgando a comunidade Canção Nova, quando alguém pega e diz, olha, escuta um programa super bacana, ouça, tá aqui nesse site do YouTube. Ou nesse link, né? É uma maneira muito legal. Então vamos ver o que qual vai ser a novidade, mas a gente vai ter algumas sim. Se Deus quiser. Amém. Tem participação, Aninha? Nós já temos participação. Quero convidar você que está aí na sintonia, acompanhando o programa Mais Saúde. Você pode participar conosco. Ligue para nós, nosso telefone 2039-1410. Para você que ouve fora de São Paulo, pode acrescentar o 011, né? Aí 0 operadora 11 2039-1410. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? Assíduos através da internet, aqueles que nos ouvem através do iPhone, através aí do nosso aplicativo, também através do blog.cançãonova.com. Quero dizer também que eu fiz uma postagem hoje colocando lá a fotinho da doutora Gisela, ressaltando ainda, né, nesse período eleitoral, a mudança de horário. Pessoal que acompanha no YouTube, aguarda aí um pouquinho, viu? Que a gente, se Deus quiser, nós vamos organizar essa situação. Já tem também participação na fanpage, você pode participar conosco também através dela, da postagem de hoje. Deixa ali a sua pergunta, a sua mensagem, a sua participação. Faça como Dachan, ou a Dachan, não sei se é homem ou se é mulher, que também já colocou aqui a sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai atender todo mundo, mas olha, é bom você ligar logo agora no começo do programa, já deixar a sua pergunta, a sua participação, e aí ao longo do programa nós vamos respondendo para não ficar devendo para ninguém, né? Aí as respostinhas. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Tem a perguntinha aqui. Eu sei, mas enquanto as pessoas deixam a postagem, hoje é um dia super importante, é o Dia Mundial do Coração. É um dia super ligado ao Dr. Rock, né? Tanto que o programa Mais Saúde, que se já está lá no maissaude.cançãonova.com, que eu fiz na sexta-feira, foi com ele ressaltando o Dia Mundial do Coração, que é hoje, né? Então é um dia super, né? Importante e não podemos esquecer, né, que o corpo todo é importante, mas o coração, ele tem, além de ser um órgão vital, ele tem todo um simbolismo, né, um simbolismo afetivo e inclusive espiritual, né, o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Então é um dia assim que eu gosto muito e convido vocês a fazerem perguntas do tema também. Nós temos participação, tem aqui a participação da Gislaine, ela que é de Carapicuíba. Ela diz assim: boa tarde, doutora, gostaria de saber quais os benefícios do repolho roxo. Fiz ele como chucrute e gostaria de obter essa informação. Gislaine, você sabe que quando eu fazia uma pós-graduação com o Henry Okigami, né, que tem programas incríveis dele para ouvirmos pelo YouTube, ele falou que o repolho roxo tem mais antocianinas, que é o que dá aquela cor roxinha, do que o açaí, por exemplo. O açaí é fantástico, é um antioxidante espetacular, mas o repolho roxo era até mais importante do que ele. Eu fiquei encantada, falei, gente, eu que nunca como repolho roxo. Aí eu comecei a fazer repolho roxo em casa. Então, essa forma de você fazer como chucrute eu acho sensacional. Inclusive, quando eu estava agora em São Francisco no Congresso de Medicina Funcional, eu comprei um livro que eu ainda não consegui folhear. Em breve faloei, como dizia Jânio Quadros. Faloei. Porque é o seguinte, repara que assim como todas as civilizações, assim, elas têm um prato com carne crua, por exemplo, carpaccio dos italianos, tem o peixe cru dos orientais, tem o steak tartar dos suíços, enfim.
Existe também em cada uma delas um prato fermentado, e essa fermentação é super importante para o intestino. Então eu comprei esse livro que eu achei interessantíssimo, porque fala sobre fermentações. Eu acho que vai ter muita informação bacana. E, enfim, eu acho que você conseguiu aliar as duas coisas, os benefícios dessa cor. Tudo que é escuro, vermelho, indo pro azul, pro roxo, gente, é extremamente saudável. Então, a frutinha, o morango é bom, principalmente orgânico, né? Só orgânico que a gente deveria comer, porque a quantidade de agrotóxico no morango habitual não compensa você comer nem tomate nem morango. O resto eu digo que mesmo com agrotóxico, melhor comer do que não comer. Mas realmente o morango e o tomate esquece, só mesmo orgânico. E aí, se você for indo para as cores, então você tem o vermelho do morango, de repente você tem um vermelho mais intenso da framboesa, aí você começa a ir para a amora. Gente, a amora tem uma família que está começando a ser divulgada aqui no Brasil, mas no sul, e nosso programa é para o Brasil inteiro, nós temos o mirtilo, que é quase uma jabuticaba pequenininha, bem escurinha, quase pretinha. Gente, aquilo é maravilhoso para a saúde. Então, procure sempre fazer um prato colorido, contemple o arco-íris. E nas frutas, e que nem você tem no repolho, a possibilidade de um repolho branco e de um repolho roxo, vá para o repolho roxo. Procure, porque você vai estar incluindo na sua alimentação nutrientes espetaculares. Zero Operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. Nós temos aqui participação da Sônia Maria, ela que é de Embu das Artes. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Ouvi dizer que comer doce e logo em seguida tomar água pode ativar a diabetes. Isso é verdade? Olha, não por esse mecanismo de tomar água em cima do doce, mas o fato de... Doutora? Principalmente, oi, doutora. Alô? Nós tivemos um pequeno corte. A senhora pode, por favor, repetir a respostinha da nossa ouvinte? Tá me ouvindo agora, querida? Com um pouquinho de dificuldade. Se a internet não tiver parceira, paciência, a gente liga, né? Não tem problema nenhum, mas o programa Mais Saúde não vai ficar sem trazer as informações. Como é que tá? Tá melhor? Agora tá bom. Então tá bom, senão a gente liga, desliga de novo, né? E organiza isso. Mas, como eu disse, não é pelo fato de beber água em cima do doce que poderia causar o diabetes. E também vai muito da quantidade de doce que a pessoa come, que tipo de doce, né? Mas com certeza, todo o açúcar de adição o corpo não gosta. E o cérebro detesta. Você sabe que tem uma foto do cérebro ativado pelo açúcar? Ela é igualzinha à foto do cérebro ativado pela cocaína. Nossa. É por isso que a gente tem uma relação de vício com açúcar. E tem que fazer exatamente isso, tem que fazer ir se afastando, não adianta adoçante. Inclusive eu fiquei muito contente porque saiu, eu tô em busca desse artigo na revista Nature. A revista Nature é uma das mais importantes científicas e eles finalmente fizeram uma publicação de um grande pesquisador que falou mal da sucralose. Há quanto tempo que eu digo, gente, adoçante não é do bem, nenhum. Inclusive, o único que não tem, por enquanto, gente, nenhum relato contra é estévia. Mas mesmo assim, ela não deixa de fazer aquele efeito rebote que eu digo. Quando você sente o gosto doce na boca, significa para o seu cérebro: eu estou comendo alimento que tem bastante caloria, bastante energia. Aí o corpo fica esperando aquela energia.
E se a energia não vindo, o intestino dá conta de absorver mais glicose, fazer você absorver mais glicose para compensar. Então você tem um efeito rebote do adoçante. E aí as pessoas acham que porque é adoçante pode tomar litros de refrigerante, litros de suco. Conclusão, não é bem por aí. Agora, o doce em si também tem vários efeitos negativos. A gente deveria comer o doce como ele está na natureza. Temos que lembrar, assim, que como Deus colocou, é a forma certa de comer. Então, fruta não é para tomar em forma de suco, é comer a fruta, mastigar. Se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia pronta, que nem ele fez com o coco. Água de coco é tudo de bom. Tome sua água de coco, é um melhor, assim, um dos melhores hidratantes isotônicos, né, para atividade física, é fantástico. Então eu uso bastante, inclusive se eu preciso dar, digamos assim, para um paciente uma dose de cafeína, eu, ao invés de dá-la na forma ou de suplemento ou de café propriamente dito, eu faço chá verde e misturo com água de coco. Põe um pouquinho de maltodestrina e é isso que ele vai beber durante o exercício. Mas, Soninha, infelizmente o doce não é do bem. Eu espero que em breve chegue no Brasil um filme que também em maio tinha sido lançado nos Estados Unidos, falando da indústria do açúcar. É impactante. Eu não vejo a hora desse filme começar a ser circulado, pelo menos nesses canais assim privados, que aí a gente vai conseguir passar um pouco de informação para vocês entenderem o tanto que essa indústria é negativa. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Doutora? Oi, querido, tô aqui vendo aqui. Tô ouvindo uma música diferente, essa daí já tá mostrando que é intervalo, né? Isso mesmo, hoje o nosso então, intervalo. Tá. E aí, como é que tá o som, Aninha? Olha, acho que nós vamos precisar no segundo bloco, né, depois do intervalo, fazer uma mudança aí na nossa forma de participação aqui no Mais Saúde. Então vamos lá, vou ligar para vocês, mas a gente vai continuar fazendo o programa Mais Saúde ao vivo, que é a nossa meta e nossa missão, né? Quero convidar o pessoal que está ouvindo através da internet, também acompanhando através da rádio. Você pode ligar, participar, enviar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, que nós vamos hoje, se Deus quiser, responder todo mundo aqui no programa Mais Saúde. Deus, quem como Deus, quem como Deus. Agitou-se o mar e a terra tremeu quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Agitou-se o mar e a terra tremeu quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Quem como Deus, quem como Deus, quem como Deus.
como Deus? Quem 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 como Estamos apresentando Mais Saúde. Casa nova, canção nova, comemoração. Casa nova, canção nova, quanta emoção. Você é nosso maior tesouro. Celebre esse ano de ouro. Casa nova, canção nova e muito mais. Comemoração. A nossa missão é evangelizar. A Rádio América representa na minha vida a igreja na minha casa. O que nos motiva é saber que durante todo o dia podemos levar Deus ao seu coração. Com minha companhia de dia, de noite, à tarde, de todas as horas. Melhor coisa que existe para a evangelização de nossas casas. Fique conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 19h30, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 19h30 com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. Eu sou Paulo Scaff. Quero falar com os amigos e amigas, pessoas de fé. Vote nos candidatos a deputado federal do PMDB. Defendendo o povo de Deus em Brasília e as instituições que desenvolvem projetos sociais. Renato Galdino é federal, 1516. PMDB, PSD, PP, PRO. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Eu sou Paulo Scaff. Quero falar com os amigos e amigas, pessoas de fé. Vote nos candidatos a deputado federal do PMDB. Defendendo o povo de Deus em Brasília e as instituições que desenvolvem projetos sociais. Renato Galdino é federal, 1516. PMDB, PSD, PP, PRO. Rádio América. São Paulo precisa de representantes que lutem para garantir mais dinheiro para o metrô, para que as linhas avancem na velocidade que os brasileiros de São Paulo merecem. Vote Deputados PSD 55. Deus é tão digno do nosso amor quando nos consola, como quando nos faz sofrer. São Francisco de Sales. São Paulo precisa de representantes que atuem para que o dinheiro chegue até os hospitais filantrópicos e as Santa Casas, que sofrem com a falta de recursos e que sempre fizeram muito pela saúde. Vote Deputados PSD 55. Vamos celebrar juntos o reconhecimento pontifício definitivo da comunidade Canção Nova? Na companhia de Padre Luizinho, você conhecerá na Itália, Assis, Nápoles, Lanciano, San Giovanni Rotondo e o Vaticano. Venha celebrar conosco. Saída 20 de outubro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. A verdade da fé dita de forma clara e ousada. O amor que Deus manifestou por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo, é um amor que não tem medida. A verdade em questão, com o Padre Paulo Ricardo. Você ouve a qualquer momento, aqui. Rádio América. 13h29. Divulgue a Canção Nova em São Paulo e faça parte da nossa ação evangelizadora na maior cidade do Brasil. A Canção Nova, pra mim, é meu descansar, meu despertar. É como se fosse uma luz que ilumina os meus caminhos, ilumina a minha vida, cada dia da minha vida. Quanto mais pessoas se unirem nesse grande abraço de muitas maneiras, novos corações serão tocados. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Esse é o programa Mais Saúde na sua segunda parte.
Hoje a parceira da internet foi só no primeiro bloco, então agora, né, Aninha, estamos continuando do meio que conseguimos, né? Isso que mesmo. É através do telefone, mas estamos aí. Isso mesmo, quero mandar um abraço pessoal que já ligou aqui deixando suas perguntinhas, também que já está participando conosco aqui através da nossa fanpage, pessoal reclamando aqui das postagens do vídeo, nós já explicamos, né, no primeiro bloco. Posta, Aninha, por favor, os vídeos da doutora. Não é porque eu não quero, não, é porque nós estamos já estudando uma outra forma. Tem também aqui a Dachan que deu uma sugestão de como postar os vídeos. Nós vamos verificar aqui junto com o sistema Canção Nova, né? Se é interessante, se a gente consegue trabalhar com TV e rádio junto. Mas muito obrigado pela sugestão, viu? Um abraço, Deus abençoe. Se você souber aí também uma forma, né, e quer ajudar, quer contribuir, partilhe com a gente, né, doutora? Não, eu já vou me antecipar e vou falar para o meu super assessor dos assuntos de mídia, o Paulinho, né? Paulo Moraes, eu já vou ver se ele já tem alguma coisa que ele possa sugerir. E o Paulo é maravilhoso. Se ele souber... Não tem ninguém que entenda mais desse assunto do que ele. É verdade. Então, se ele não souber, não existe. YouTube, já estou escrevendo para ele. Se ele não souber, ainda não existe, ainda não foi inventado. Não, realmente. Ele é show mesmo. Vamos então às participações. Pois é, Aninha, eu queria fazer uma coisa, porque eu estou devendo 2 livros que foram sorteados. Deixa eu explicar para os nossos ouvintes quem foi sorteado e não recebeu. Aí eu fui aí na rádio para fazer o programa com a doutora Denise e claro que levei o meu almoço dentro da minha mochila. Só que a minha secretária, a Tereza, está de férias e a minha outra secretária, ela não soube fazer o que a Tereza normalmente faz. Então o que aconteceu? Todo o molho da minha salada vazou na mochila e nos livros. Então, gente, eu levei os livros, mas a gente não teve condição de enviar, de mandar. Então, eu tô reorganizando isso. Então, quem estiver esperando, se eu não me engano, é um Filha da Fé e um Escolhas Intactas, né? Então, quem eu tô devendo, não se preocupe. Nós já estamos, né, organizando isso e já a gente vai postar, a gente vai mandar pelo correio. Vamos então às participações. Aqui a participação da Odete Maria. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Comprei a maca peruana em cápsula. Tem alguma diferença da maca em pó? Qual a melhor forma? Um abraço, obrigada. Olha, tudo depende do pó que está dentro da cápsula em relação ao pó que você comprou. Quem é craque nisso é o José Bacite. Mas se a gente tivesse no primeiro bloco, ainda tentava dar uma ligadinha para ele e colocá-lo no ar para ele responder isso para a gente ao vivo. Mas nós vamos dar uma questionada nele, né, Ana? Você podia dar uma ligadinha para ele ou mandar um e-mail para ele, passa a pergunta da Odete e a gente responde no próximo programa. Certo. Tá bom? Porque tudo vai depender da marca, eu tenho certeza que ele vai dizer isso. Depende da marca, depende do pó. Imagina que eu estava fazendo a fila, porque na Liberdade, no final de semana, quando eu tenho pós, é assim, um estrago, porque tem lá uns lugares pra você comprar coisa que tudo que é diferente eu vou lá e compro. E aí é uma fila que você não tem noção. Ela faz assim, S's dentro do próprio supermercado, vamos dizer assim. Então você acaba olhando tudo que tem. Achei macarrão sem glúten diferente, foi muito legal. Mas eis que tinha um pacote de sabe aqueles produtos que fazem semente para jogar em cima de fruta? Tinha uma de maca peruana. É mesmo? Eu falei, então, depende o tipo, enfim, mas realmente quem sabe muito sobre isso é o José Bacite, vão perguntar para quem entende. Mais participação chegando aqui no programa Mais Saúde. Tem aqui a participação da Eunice, ela que é de Curitiba, na sintonia do programa Mais Saúde. Ela diz assim: boa tarde, doutora. Gostaria de saber quais os males que o glutamato monossódico pode causar à saúde. Beijos à doutora e à Aninha e todos da rádio. Obrigada, Eunice. Um abraço. Eunice, eu vou te contar uma coisa. Eu não entendo como existe um tempero com esse produto. Devia ser mais do que proibido, porque, veja só,
glutamato, a gente precisa dele para o cérebro. Nós fabricamos, nós comemos e produzimos glutamato a partir de várias situações bioquímicas. E aí, o que acontece? Esses canais de glutamato no cérebro são excitatórios. Então eu preciso de uma quantidade muito sutil, muito pequena, para manter meus níveis de excitabilidade mental legais, né? Em ordem. Se eu fico comendo, porque o problema não é um alimento com glutamato monossódico pontual, aquele peito de peru horroroso que todo mundo acha que é o lanche mais fantástico do planeta, que aliás é claro que eu mostrei no slide do Conage nessa sexta-feira, né? Porque eu mostrei assim. E a reação? Como estavam, eu pus assim, eu falei que nós, seres humanos, trocávamos 44 diferentes, 50 milhões de células todo dia, precisamos de 44 diferentes nutrientes. Aí eu fiz a tela, assim, um 44 bem grandão, mexendo, assim, girando, e eu falando assim, mas de onde vem esses 40? Onde estão esses 44 nutrientes? Aí eu apertei um slide e veio aquele macarrão instantâneo. Aí todo mundo já começa a rir, né? Depois vem aquelas coxinhas empadinhas. Do coffee break. Depois veio da pizza. E por último eu falei assim, ou talvez daqui. E aí eu mostrei um sanduíche típico, lanche saudável, pão light diet integral, claro, né? O tal do peito de peru e um queijo branco, né? Mas é interessante, porque até a pessoa entendeu o que eu quis falar, quando vem aquele slide, eles falam, né, como quem diz, é daí, né, eu falei, também não é daqui, aí eu falo do peito de peru, que dentre tantas tranqueiras que tem dentro, a começar dos corantes, para deixar ele cor-de-rosa, porque peito de peru é branco, né, caso as pessoas tenham perdido essa referência, ele também é excitatório cerebral, e eu estava comentando sobre os malefícios emocionais das pessoas, que às vezes até tem um relacionamento difícil, dentro do seu trabalho, porque come tudo que não deveria, né? E resumindo, eu explico sobre esse glutamato monossódico e digo sim, que o problema não é você comer um alimento que contenha, é que todos contêm esse glutamato monossódico por causa de uma simples questão. Ele realça um quinto sabor, porque a gente tem sabor pro doce, pro amargo, pro ácido e pro azedo, mas tem um outro sabor chamado umami, que vem do japonês, por isso que esse tempero é japonês. Sabe quando você gosta de uma coisa e fala, então é assim, umami, é o nome do quinto sabor. E realmente ele melhora consideravelmente a palatabilidade dos alimentos industrializados, porque industrializou, mudou todo o contexto daquele alimento, então o gosto ficou lá para trás. Então, como eles recuperam isso? Com isso. E aí o que acontece? Muito poucos alimentos na natureza têm naturalmente esse gosto. Então, quando você coloca nos alimentos, ele fica muito gostoso. E aí o resto fica sem graça, que é um dos grandes problemas quando você come muito alimento industrializado, porque é muito corante, muito conservante, muito edulcorante, que sobressai demais o sabor doce. Daí você come uma frutinha, acha aquilo que está, nossa, que sem graça, né? Eu quero aquela bala de coco, doce que dói aqui do lado, né? Então é por isso, a gente tem que treinar o paladar, por isso que eu falo 14 dias pra gente tentar fazer careta, tomar o café sem nada, o chá sem nada, o suco sem nada, para poder o quê? Fazer aquela mudança de paladar, porque as nossas papilas gustativas, que são os botõezinhos na nossa língua, que reconhecem sabor, elas demoram em torno de 10 dias para mudar. Então, é por isso, minha querida Eunice, que glutamato monossódico eu coloco do lado dos venenos. Então, porque eu acho que pecado é pecado, e o que não é pecado, não é pecado. Quero mandar um abraço aqui para Solange, ela que está participando conosco através da fanpage. Ela disse que é muito difícil ouvir o programa da doutora Gisela nesse período, por isso ela está aguardando com ansiedade as postagens. Então, Solange, a gente vai dar um jeito, eu vou mandar um e-mail pro Paulinho agora, acabando o programa. Se Deus quiser, nós vamos estabelecer. Paulinho, abre o e-mail. Se nós
Se Deus quiser, nós vamos restabelecer em breve aí as nossas postagens, né, no YouTube para você, Solange, e para todos os ouvintes do programa Mais Saúde que ouve através desse canal, que ouve aí através do YouTube, viu? Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação, viu? Participação da Madali, eu acho que é assim que se pronuncia, a Madali. Ela é aqui de São Paulo, ela diz assim: gostaria de saber o que a doutora acha de um adoçante chamado xilitol, que geralmente é recomendado pelos dentistas. Inclusive ele é um adoçante que não causa cáries, ao contrário. Eu não sei bem qual é o mecanismo, mas eu li um artigo, porque quando eu estava estudando um cacau para pensar em alguma coisa de proposta de doutorado, essas coisas, eu estava querendo fazer com um chocolate, e era um chocolate que não tinha açúcar, porque ele era justamente adoçado com xilitol. E eu lembro que o pessoal também me mandou uns artigos mostrando que o xilitol, ele tinha uma ação pré-biótica. Então, o que acontece? O que me parece é que, se ele tem essa ação pré-biótica, é porque ele deve ir meio que inteiro, vamos chamar assim, para o intestino. E lá as boas bactérias gostam dele, comem e ficam fortes e bonitonas, né? E aí fica o time dos mocinhos mais forte que o time dos bandidos. Então, agora, eu não vou saber te responder em relação aos efeitos de doce em relação ao intestino. Eu creio que deve ser o mesmo mecanismo que eu falei dos adoçantes em si, mas ele deve ser um pouco menos complicado em função de não causar cáries e em função de ser um agente pré-biótico. Um abraço aqui para Antônia da Silva Ramos, ela que recebeu aí o livro da doutora Denise, e também a Shirley. Que rápida, Denise. O pessoal já estão agradecendo aqui, graças a Deus. Um abraço, viu? Deus abençoe você. Que bom que chegou o livro aí tudo direitinho na sua casa. Faça muito bom proveito, um ótimo uso, viu? Você, quando receber aí também um dos nossos brindes, né? Liga pra gente, faça como as meninas que ligaram, deram aí um retorno, um feedback, chegou, graças a Deus. Tem aqui a participação da Loren. Ela diz assim, ela está participando conosco através da internet. Deixa eu ver aqui. A paz a todos. Ela diz assim: gostaria de saber sobre o espinafre. Pode ser consumido cru e em suco no lugar da couve? Agradeço a atenção, um forte abraço. É a participação da Loren. Loren, é o seguinte, a única folha verde que eu não recomendo que consuma crua é o espinafre, porque tem uma quantidade muito grande de oxalato, que é um fator antinutricional, NNN coisas. Então, a não ser o espinafre, o restante você pode consumir cru, sim. As outras folhas verdes escuras, cruas, sem problema nenhum. Agora o espinafre não. Então o espinafre você tem que consumir cozido. Participação aqui da fanpage da Dashan, eu acho que é assim. Ela diz assim: doutor, um adoçante de estévia, ela colocou aqui de uma marca bem famosa dos produtos saudáveis, tem benzoato de sódio. Eu não sabia. Olha que interessante. Você vê como a gente precisa ler rótulos. Então, meninas, olha, como ela diz, né? Imagino que os outros também tenham. Gente, leiam rótulos. Vejam esses... Eu coloquei no livro Alimente Bem Suas Emoções. Aliás, quem ainda não tem o livro Alimente Bem Suas Emoções, como é que faz para comprar aí na Canção Nova? Porque eu sei que a Canção Nova andou comprando o livro e tá disponível aí para vender. E assim a gente vai fechar a campanha desse mês, que por sinal, como que tá? Graças a Deus nós estamos caminhando nesse finzinho de mês, né? Nós já estamos aí comemorando, celebrando 73%. Gente, pelo amor de Deus, cadê o algo a mais de todo mundo? A gente precisa se unir, raspa as gavetas, as moedinhas, faz mutirão no prédio, fala, gente, tem moedinha sobrando? Põe aqui. E, gente, precisamos fazer alguma coisa. Se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo junto faz a força. E a Canção Nova, ela vive da moedinha da viúva, né? Impressionante isso, né, Ana? É verdade, é o óbolo da viúva, aquilo que você tem para oferecer, né? Então, gente, por favor. Então, comprar o material de evangelização pelo Departamento da
deve comprar os nossos livros. Então aproveita. Nesse livro, Alimente Bem Suas Emoções, eu coloco num quadro preto todos os piores, vamos dizer, aditivos. Eu tive que selecionar alguns, senão ia fazer um livro só de aditivo alimentar. Lá eu coloco o primeiro deles, o benzoato de sódio, que está comprovado cientificamente, publicado. Eu coloco o artigo, disponibilizo o artigo para quem me pede, e não é pouca gente não, viu, Ana? Muitos colegas, psicólogos também que me perguntam, Gisela, disponibiliza para mim, queria ler esse artigo, eu mando, porque ele tá difícil de achar na internet, né? Então, realmente, comprovação científica que ele é excitatório cerebral, ele causa hiperatividade em crianças em idade escolar, e hoje nós temos um absurdo de consumo de Ritalina. Então, gente, por favor, inclusive eu falo do aspartame, que é outra adoçante que todo mundo acha, ai meu Deus, só que o aspartame, além de causar todo o problema do doce, da absorção maior de glicose, etc e tal, ele ainda por cima, ele é feito de 2 aminoácidos. E esses 2 aminoácidos, são as menores porções da proteína, são também 2 aminoácidos importantes para o nosso cérebro. Para quê? Para nos deixar espertas, atentas. E aí o que acontece? Eu preciso também de uma quantidade sutil. Aí eu começo a tomar cafezinho o dia inteiro, pingando gotinhas, e eu não pingo uma nem 2, tem gente que dá um jatinho, né? Põe um jato daquele troço no suco, no não sei aonde, e fico o dia inteiro, fora o refrigerante sei lá qual, que só é de aspartame. Então, gente, pelo amor de Deus, então vamos comprar o livro O Alimente Bem Suas Emoções, vamos aproveitar, liga lá no 0 operadora 12 31 86 2600, você aproveita, tá fazendo também a diferença no projeto da M Almas. E fora isso, gente, vamos se unir, hein? A gente precisa também ajudar, porque nós temos muita coisa esse fim de ano. Tem o calendário do bem, tem a inauguração do santuário, os 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Jonas Abib. Então vamos dar esse presente para ele. E olha, para você que está na internet, você pode acessar aí na nossa postagem, já coloquei o link direto da loja.cançãonova.com dos nossos produtos de evangelização, do livro que a doutora mencionou, Alimente Bem Suas Emoções. Tem aqui a participação através do e-mail da Adriana, ela que é de Jaraguá do Sul. Ela diz assim: olá, doutora Gisela, boa tarde. Meu marido tem 48 anos, está com ferro de 118 e a ferritina de 434. Quais alimentos devem ser evitados? Ele pode tomar o suco de couve? Bom, Ismael, mandar um beijo para Jaraguá do Sul, que eu tenho de paciente em Jaraguá do Sul, é impressionante. Tenho muita gente. Outro dia até a Dr. Rocco, já faz um tempinho. Acho que foi até o ano passado. Já estamos chegando no Natal, que horror. É verdade. Ele foi até a Jaraguá do Sul fazer uma palestra, porque solicitaram lá, etc. Mas aproveitar dar um beijo. E aproveitando, falando de ferritina, eu lembrei que foi uma das perguntas que eu respondi num programa que eu vou a cada 15 dias, que é na Gazeta, o Você Bonita, da Carol Minhoto, que também nesse período de eleição está num horário diferente. Normalmente chego lá 10h30, acho que para entrar no ar umas 11h30, por aí. Eu vou estar quarta-feira agora, vou falar de mitocôndria. Ninguém nem imagina o que seja, mas eu acho importante a gente começar a falar dessa organela, que é a usina de força das nossas células. Então, convidando vocês para assistirem. E por que eu falei e lembrei disso? Porque uma das perguntas que me fizeram ao vivo foi justamente essa: meu marido está com ferritina alta e o médico mandou fazer sangria. Bom, então vamos entender primeiro o que é ferritina. As coisas não são assim transportadas no organismo soltas. A gente precisa de carrinhos que transportem. Então, por exemplo, quando eu digo assim, cuidado com aquela medicação que faz eliminar a gordura pelas fezes. Por quê? Porque a gordura da comida é o que transporta a vitamina A, vitamina D, que está todo mundo com falta de vitamina D, vitamina K e vitamina E. Então, as vitaminas chamadas de lipossolúveis, elas precisam ser carregadas, transportadas pelas gorduras.
e é a gordura da alimentação. Então, quando você está perdendo gordura nas fezes, e um dos meios de você observar isso é se as fezes boiam no vaso, elas têm que ir para o fundo, afundar, ficar lá no fundinho. Preferencialmente num único volume. É como se fosse uma banana escura, ir lá pro fundão e ficar assim, pousada lá no final do vaso, como se fosse uma folha. Bom, aí o que acontece? No caso do ferro, o ferro não anda solto. Então, o que acontece com o ferro? Ele usa um carrinho chamado ferritina. Então, quando eu estou com a ferritina alta, o que significa? Que eu tenho ferro em excesso que não está conseguindo sair desse carrinho. E uma das coisas, eu vou dizer uma das coisas é a inflamação. Por quê? Porque quando eu estou gordinho, inflamado, e aí, minha querida, quando você falar, meu marido tem 48 anos, eu gostaria de saber peso, altura, né? Isso é importante sempre, o pessoal, quando fizer qualquer tipo de pergunta, se identificar feminino, masculino, altura, peso, isso é bem, bem importante, tá? E aí, a gordura, aquela gordura principalmente localizada na barriga, ela é uma gordura pró-inflamatória. Então, eu tendo essa gordura me inflamando, quando eu estou inflamando, eu estou fazendo o meu fígado produzir uma substância que é pró-inflamatória. E essa substância, no caso que envolve a ferritina, se chama epsidina. Então, quando o meu fígado, por conta de uma inflamação, produz essa epsidina, o que essa epsidina faz? Ela não deixa o ferro sair da ferritina. É por isso, Ana, que vira e mexe você encontra obeso com anemia. Aí o povo vai dar ferro para essa criatura? Não, precisa desinflamar. Entendi. É isso. Já chegamos no final aqui do nosso programa. E deu para responder tudo. Ficou faltando. Então, no caso, deixa eu só encerrar aqui, Adriana. Se você comprar o livro aproveitando a época, o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, no último capítulo você tem os alimentos que são pró-inflamatórios. Então, ao invés, e suco de couve não tem problema nenhum, tá? Ao invés de estar focando em alguns alimentos, é claro, o que eu faço? Eu mando a pessoa que está com ferritina alta tomar chá verde logo depois da refeição. Por quê? Porque rouba ferro da comida. Ao passo que, se você toma ou come alguma fruta que é fonte de vitamina C, o que acontece? Absorve mais ferro, e isso não é interessante para esse tipo de pessoa. Mas, enfim, nós estamos aqui com mais uma pergunta que vai ficar para o próximo programa. Verdade, a participação do Walter de Pernambuco. Walter, a sua perguntinha tá aqui. Cadê o Walter? Ai, que judiação, Walter, mas liga no começo do programa. Isso, o Walter, ele participou conosco, vai ficar pro próximo programa, por isso que eu falo, gente, liga no comecinho, que aí tá, Walter, mas fica ligadinho que a gente responde, tá bom? Responde sim, se Deus quiser. Um beijo, Aninha, obrigada, um beijo a todos e até o próximo mais. Saúde. Que virão, pois se eu estou em ti, sei que avançarei, por isso estou aqui, por isso estou aqui. Jesus, eu estou aqui para entregar meu coração, para entregar a minha
Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Canção Nova em São Paulo está mais perto de você com a Rádio América. Aqui você encontra oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Formação. É preciso ter obediência e docilidade a Deus, permitir que Ele nos conduza. Atualidade. Porque evangeliza-se também falando de saúde. Que bom saber que somos companhia no seu dia a dia. Acesse america.cançãonova.com. Vem aí o terceiro Cairós Canção Nova Abraça São Paulo, com o tema Aqui